Hoje, dia 13 de março do ano de 2019, abraçamos a todos aqueles que estão conectando agora no início da transmissão do estudo das cartas de Paulo. Hoje o estudo de número 113, que foi escolhido o tema Em Busca da Felicidade. Eu sou Carlos Alberto Braga, aqui de Belo Horizonte. Peço a vocês que compartilhem o vídeo, que deem um like para nos ajudar na rede do bem, fomentando assim a divulgação desta mensagem que se torna tão importante para os nossos corações. Nós vamos iniciar o estudo da noite, como sempre fazemos, abrindo a carta de Paulo aos Romanos. Especificamente, estamos nos primeiros movimentos do capítulo 15. Eu vou colocar o texto para que vocês possam acompanhar conosco. Primeiro versículo. Cristo dá-nos o exemplo da abnegação. Vamos lá. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Continuando. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Verso 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Vamos ficar por aqui. Relembrando que Paulo endereça essa carta à comunidade dos cristãos que habitavam em Roma, vivendo naquele período tão conturbado dos primeiros tempos do cristianismo. Os cristãos aguardavam de Paulo a orientação segura, a fortaleza espiritual de que necessitavam para enfrentar os desafios no que remonta à vida de cada um, da coletividade, mas também os empecilhos que eles encontravam naquele momento do início do cristianismo, da sua organização. Então, esse capítulo 15, que é o penúltimo das cartas aos Romanos, ele vem nos exortar na reflexão em torno da abnegação que Jesus empreendeu na sua jornada terrena e na importância de estudá-la para que possa se tornar uma ciência que tenha uma efetividade na nossa vida prática. Então, quando nós trabalhamos a partir
do verso 4, que é o objetivo da nossa noite, até o 7º, Paulo diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então ele vem nos mostrar que todos os projetos que antecederam esse momento em que nós vivemos, na construção do pensamento humano, no desenvolvimento das ideias, a partir das revelações que dimanam do alto e do trabalho hercúleo daqueles que vão abrindo as veredas, o objetivo é, acima de tudo, fomentar o ensinamento que precisa de ser compreendido para que a gente possa verificar a importância de implementar nas nossas vidas ações que possam materializar o projeto da nossa edificação espiritual. Nós viemos para a Terra para evoluir. Planejamos, nos organizamos, estabelecemos, portanto, metas, assumimos então responsabilidades. E quando aqui chegamos, é necessário que possamos verificar o motivo dessa nossa estada aqui. O porquê convivermos, o porquê do existir. Qual o real sentido da vida? Porque a partir do momento em que nós começamos a dedicar os nossos esforços para algo que está além do que efetivamente nós já temos como trabalhos desafiadores da vida, ou seja, quando a gente começa a dedicar a nossa atenção no que remonta à parte espiritual da nossa vida, nós podemos encontrar nestas escrituras, das informações, nas experiências legadas por tanta gente de real valor que passou pela Terra, nós, por certo, encontraremos elementos que vão nos ajudar na consolação, no esclarecimento que tanto necessitamos para seguir adiante. Dentro de uma visão materialista, nós procuramos as conquistas no plano da horizontal, da família, do trabalho, profissão, das tarefas que assumimos, seja no departamento que for, para atingir objetivos. E esses objetivos, eles, dentro de um plano operacional, eles vão sendo descortinados a cada etapa conquistada. A cada lugar que você chega, você se depara com o resultado de escolhas e ações. E se descortina logo em seguida novas possibilidades. E a gente vai como que nos descobrindo nessa caminhada. Mas na grande maioria das vezes de uma forma empírica, desorganizada, porque a nossa faixa evolutiva ainda se caracteriza por uma ignorância muito grande no que remonta a este objetivo, a esta essência que precisa de ser revelada, que a doutrina espírita nos traz com muita clareza, quando amplia a nossa visão ante berço e pós-túmulo.
Somos seres imortais. Somos viajores do tempo. E o objetivo é alcançar a perfeição relativa, a perfeição que o conhecimento e a vivência vai efetivamente definindo para nós uma ascese, um crescimento numa escala de valores espirituais, morais, que vão nos trazendo reconforto, que vão nos trazendo cada vez mais consciência da grandeza do universo, da beleza da vida e da presença de Deus na natureza e em nosso coração. Paulo, quando conclama os cristãos para a reflexão que Deus opera em paciência e consolação, é óbvio que ele está dizendo para nós que a providência divina sabe esperar. Os recursos estão disponíveis, aguardando que nós nos movimentemos para, em descobri-los, utilizarmos de uma forma que nos garanta segurança, que motive a um novo despertar, a uma nova construção. Como vivemos em comunidade, em família, Paulo afirma que é necessário que nós possamos também agir com o semelhante da mesma maneira, não é? Da mesma maneira que o Cristo operou para toda a humanidade, com abnegação, glorificando a vida. Por isso é que ele diz: a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Jesus vem ao mundo para nos revelar de uma forma muito especial e incomparável a presença de Deus em nossas vidas. Quando ele diz: eu não vim de mim mesmo, mas vim em nome do Pai, aquele que me enviou, ou seja, eu venho aqui para dar glória, para valorizar a obra do Pai. A obra que eu já compreendo e que vocês, no caso a humanidade, ainda estamos caminhando vagarosamente, embora caminhando. Isso é importante enaltecer. Caminhando vagarosamente no sentido de conhecer, de apreciar e de, vamos dizer assim, utilizar esses recursos que são, na verdade, a expressão da mais perfeita benignidade do Senhor da vida. Quando não conhecemos, sofremos impedimentos. O céu, para nós, ele passa a ter um limite, porque a nossa mente é que define efetivamente o nosso campo de operação. Para Deus, a natureza é um colo de mãe expectante infinita. Para nós homens, ainda é um desafio descobri-la. A única certeza que temos na vida é que existe uma grande incerteza. Queremos descortinar um código oculto do início, a equação que estabeleceu a criação. Como também essa mesma equação
poderá definir como tudo se concluirá. O final. A ciência busca. A cosmologia mergulha no cipoal do macrocosmo. E é muito interessante que esses grandes iluministas da ciência vão descobrindo que a lei que rege o macro é a mesma lei que regula o microcosmo. O pensamento de Deus que está em toda parte. É muito interessante a gente refletir sobre tudo isso. A filosofia garante para nós que nada sabemos. Tudo é incerto. Mas que precisamos buscar, a cada passo, tirar uma ponta do véu. Descobrir um tanto mais. Então Jesus fala para nós sobre a necessidade de sermos pacientes. Pacientes uns com os outros. Receber aqueles que estão na caminhada como irmãos. Porque juntos vamos formando uma corrente que se torna eficiente a partir da comunhão que estabelecemos uns com os outros. Porque também não basta dar as mãos, é necessário nos integrarmos de alma e coração. Abrir coração, mas propor a divisão, a solidariedade, a inclusão, para que juntos nós, trocando experiências, a gente possa dar passos realmente seguros. Quando eu estava preparando essas reflexões, eu fiquei pensando como devemos, como podemos operar para encontrarmos o bem-estar. Jesus dá umas dicas muito interessantes. No convívio com o semelhante, sermos pacientes, compreensivos, mas também utilizarmos da paciência com as portas que não se abrem, com os recursos que não nos chegam. É necessário abraçar um dever que é estabelecido pela consciência, o dever de evoluir. A meta que traz bem-estar. O dever retamente cumprido. Ele nos traz bem-estar. Ele nos traz paz. E em meio a essas elaborações, que muitas vezes a gente se pega, perdido no cipoal de incertezas, eu fiquei aqui pensando comigo e pedindo ajuda para os bons espíritos. A gente, quando lê Paulo, tem hora que a gente acha o texto estranho. Porque ele vai falando sobre a necessidade de recebermos uns aos outros, como no verso 7. Olha que interessante. Recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Nós recebemos bem as pessoas? Nós acolhemos as oportunidades com os olhos predispostos a captar o sinal, valorizando o ensejo? Ou nós criamos resistências, fechamos portas e a vida vai passando? Em determinados momentos, nós podemos ler esse texto
e pensar assim: o Cristo recebeu, então eu também vou receber. Que bom que o fato do Cristo ter recebido, acolhido, consolado, abraçado, te motive. Como o exemplo de muitos que nos tocam. Mas é muito importante também que a gente possa buscar a força interior, a automotivação, a partir do entendimento que vai se ampliando sobre a necessidade de servir. Porque a natureza nos oferece o tempo todo. E quanto mais a gente entende e a gente sente como a vida disponibiliza, a gente vai se sentindo muito bem. Alguns momentos privilegiados. Agora é muito interessante quando a gente começar a trabalhar no sentido, nessa via dupla, de buscar esse sentimento a partir do que você oferece. Porque nós vamos depreender que quanto mais você disponibilizar, a vida vai disponibilizar mais oportunidades. Porque no ato de fazer, de empreender, naturalmente a gente vai se capacitando. E as portas se abrem. Até então nós fazíamos dentro de um regime religioso de ler para fazer, ou seja, precisando de um reflexo de fora, de um exemplo para que a gente se motivasse, talvez até pensando em fazer para ser premiado. Nós estamos caminhando para um entendimento mais profundo. Compreender essa matemática divina que define que a felicidade, na verdade, na Terra, ela não existe. Existem momentos felizes. No capítulo 1 da 4ª parte do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou na questão 920, o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, felicidade plena não é possível. Mas cabe ao homem amenizar os males. Como que nós podemos amenizar males? O que é o mal? Quais são os males? Aflições? Dores da alma? Escassez? Como que nós podemos dirimir, diminuir? Como nós podemos superar? Se não pelo entendimento, pelo conhecimento. Porque é ele que liberta. O conhecimento é que liberta. Conhecereis a verdade. Então, conhecer, o conhecimento, nos coloca face a face, diante de possibilidades esclarecedoras, reveladoras. São novidades que podem estar à nossa porta e a gente não vê. Porque o movimento íntimo ainda é muito tênue, ou melhor, é muito frágil. Nós temos que compreender. Nós precisamos de mergulhar dentro e começar a lidar com as respostas da vida a partir desse movimento interior. O assunto é muito interessante sob o ponto de vista
da sensibilidade que ele acaba promovendo em nós. Porque nós estamos aqui estudando juntos, motivados pelas dores, pelas carências, pela curiosidade, pela vontade de estudar. Todos temos motivos, muitos motivos. Agora, é interessante porque o motivo, a causa, ela na verdade está sendo trabalhada e nós estamos buscando forças para enfrentar estes desafios. Então, existe um fator determinante, mas sem a vontade que determina a ação, e essa vontade é a gerência da sua mente, nada é possível. Você não estaria aqui. Nós não estabeleceríamos essa corrente nesse momento, que tem ajudado tanto. A Kátia Souza, no chat, está dizendo: passei por uma época de ponto morto e me sentia mal, até me dar conta que estava mudando, abrindo e entendendo conceitos que eu não via em verdade. Ô Kátia, com todo carinho, com todo o envolvimento que a gente tem aqui semanalmente, eu concordo com você. Porque a gente muitas vezes está diante de um fenômeno da vida como se fosse um livro aberto que nós temos dificuldade de ler. Em alguns momentos, a gente nem vê que tem um livro, né? Tem esse detalhe. Tem momentos que costumamos nem enxergar o que está do lado de fora. Não é? Mas aqui, essa sua reflexão, ela favorece o nosso entendimento porque nós estamos agora como que sentindo que a nossa visão está ficando mais clara, mais límpida. É como se Ananias estivesse vindo dar um passe na cegueira circunstancial do Dr. Saulo de Tarso. Nós estamos tendo a intuição que Ananias está se aproximando, mas ele ainda não chegou. E essa expectativa de Ananias chegar, ela é intuitiva, ela é reveladora de um planejamento que a gente não tem muito claro, mas algo nos diz que vem coisa. Então, quando isso acontece, é muito prazeroso, é muito gostoso, é palatável você colocar um óculos, um telescópio, um microscópio, para poder enxergar o que antes não era possível. Não é? O Rafael está dizendo: eu estou perdido. Eu não consigo entender as provas. Amigo, todos nós estamos no mesmo barco, tentando compreender os painéis que estão se abrindo. Por que a dor? Por que o não? Por que o sim? Por que o prazer? Por que a porta aberta, a porta fechada? Por que o cântico do rouxinol ou o barulho da explosão, da pólvora, do tiro, do canhão, do tsunami, da tragédia, da festa, do casamento, do nascimento, da morte, da ressurreição? Nós precisamos de entender, para que a gente possa, inclusive, identificar o que realmente tem a ver conosco. Porque tem barulhos
que não podem ser ensurdecedores, mas não tem nada a ver contigo. Você vai ficar ali abalado um pouquinho, mas passa. Já existem outros que reverberam, e aí a gente percebe que está se repetindo, insistindo. Então, opa, isso tem a ver comigo. Isso bate. Isso é coincidente? Renitente? Reticente? Sente? É pulsante? É alarmante? É inebriante? Como estou me portando? Como estou sentindo? Como estou me movimentando diante dos sinais que vêm de fora? Ou que brotam na minha intimidade dizendo, calma, vai, fica, pode, não deve, é lícito, não convém. São movimentos, amigo. Que esse estudo das cartas de Paulo se torna prazeroso para nós, porque ele é muito diferente. Você, Rafael, a Kátia e tantos que estão no chat, hoje eu não estou meio que viajandão, a Vanessa, a Alice, todo mundo que está aqui conosco, e eu peço desculpa por ter começado o estudo mais cedo, mas eu tenho um compromisso que me obrigou a antecipar, e nem avisei antecipadamente por esquecimento ou irresponsabilidade. Faço meia culpa. Mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos aqui recebendo um convite muito especial para avaliarmos a importância de entendermos que o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade ou felicidade. Questão 921 do Livro dos Espíritos. Praticando a lei de Deus, e a lei de Deus está escrita onde? Na sua consciência. Ele, o homem, pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira, material, enfim. Então somos responsáveis pelo nosso destino. E felicidade é estado de alma. Você não vai achar felicidade lá fora. Eu bato muito nessa tecla. A sua felicidade, a minha, não pode estar na mão de terceiros. Se fulano estiver bem, eu estou bem. Como assim? Se ele fizer isso, eu vou ficar feliz. Como assim? Você tá terceirizando o que é da sua responsabilidade, meu querido. Então nós temos muitas dificuldades de compreender esse estado de alma que aqui é traduzido como felicidade ou infelicidade. Porque a gente confunde com prazer. Felicidade com prazer. Prazer carnal. Prazer sensorial. Não, nós estamos falando aqui de estado de alma. Felicidade é uma palavra muito especial. Ela não pode ser confundida com as questões de periferia ou de sensações. Tanto é verdade que o entendimento, a compreensão do que vem a ser felicidade, faz parte das indagações filosóficas dos homens através do tempo. Tanto é verdade que, no período de Jesus, quando aqui esteve entre nós, olha que interessante, conforme a narrativa do benfeitor Humberto de Campos, o escritor do Além Túmulo, o repórter, que buscou em suas pesquisas no mundo espiritual, na biblioteca, que tem registros que nós na Terra desconhecemos, numa linha poética, Humberto de Campos,
no livro Jesus no Lar, na lição 19, traz para nós uma reflexão muito interessante e apropriada à nossa noite, intitulada A Receita da Felicidade. Humberto vai narrar que Tadeu, um dos discípulos de Jesus, estava comentando a boa nova na casa de Pedro, muito inflamado, envolvido com a reunião, enfim. E ele relacionava os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Aí, inflamado, ele começou a ficar revoltado e começou a dissertar sobre discórdia, sofrimento reinantes entre o povo, situando a causa nas deficiências políticas da época. E depois que expendeu várias considerações preciosas acerca do assunto, ele foi apontando os males do mundo. Jesus perguntou-lhe, olha que legal, Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou. Sim, Tadeu. Isto não desconheço. A felicidade é a paz de todos. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. Então, todos nós aqui, no chat, no mundo espiritual, os espíritos que me observam aqui no nosso ambiente, Jesus está perguntando, todos aqui já sabemos que felicidade é estado de alma, é a paz de todos, mas como você se sentiria realmente feliz? Agora, faça essa pergunta para você mesmo. Como que você se sentiria realmente feliz? Foi a indagação de Jesus para Tadeu. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes porque sou humano, entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia dói-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, senti-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem, não pelo aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos que peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta
aprovado pelo Código do Bem. No campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos. Embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou na sala singela incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Aquele momento foi um instante fundamental. Todos estavam expectantes. O que o Cristo iria dizer diante do discurso tão acalorado de Tadeu? Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação. Mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura, então, a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Eu pergunto a você, minha amiga, meu irmão do chat, a felicidade íntima, a felicidade como estado de alma, ela está no fazer e não apoiada no receber. Proceda para com o outro como deseja que o outro proceda para contigo. Jesus está dizendo que assim, muito em breve estenderia-se na terra as glórias do paraíso. Ele falou sobre esse assunto há 2000 anos. Temos alguns filósofos, em algumas religiões até, que estão fazendo conta de quando o mundo vai definitivamente entrar num processo que pode ser caracterizado como uma terra de glórias, campo de Elíseos, o paraíso. Na verdade, o mundo se modifica quando tomamos consciência da necessidade dessa renovação e lutamos para isso. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus, mas a decisão é dos homens. Esse é o ponto. Então compete a nós outros começar essa modificação. E o entendimento vai se alargando, vai se proliferando. E as gerações vão se sucedendo.
Então, poderíamos dizer que grande parte da população terrena já foi notificada que é necessário servir ao outro, conforme gostaríamos de ser servidos. Só que na hora de pôr em prática, até em nome de servir o outro, a gente serve a si mesmo. A gente faz como nos convém e não como necessidade, que favoreça a circunstância ou pessoas. Então nós aprendemos com Kardec no Livro dos Espíritos, em toda a obra básica, que essa decisão ela é nossa e ela é um fator importante e corporativo. Ou seja, ela é importante no campo da nossa atividade íntima, da nossa construção pessoal. Mas ela se torna um movimento pluralista. Ela se amplia. As suas decisões no bem, elas reverberam como som, espalham como uma água, ou iluminam, aquecem com o calor, com a luz, de acordo com a intensidade e a efetividade que se opera no núcleo de onde parte. E esse fulcro é a sua alma, é o seu coração, é o seu espírito. Se a gente for verificar, nós estamos ainda mergulhados na busca de uma interação com Deus, no que remonta ao que Ele nos oferece. E não no que nós podemos retribuir, porque Ele já nos oferece. Ele já nos concede a vida, Ele já nos dá oportunidades. Agora, o meu interesse, ele é como que transferido para as divindades que operam em nome de Deus, e eu me comporto como uma criança rebelde, mimada, renitente, que exige que todo o reino, que toda a corte, que todos os súditos atendam aos meus anseios. Então eu, se não atendido, sou intolerante. Quero punir, quero brigar, quero matar, quero reclamar, quero manifestar a minha indignação na internet. Eu brinquei ontem que a gente vira leão, não é? Atrás de um computador, de um telefone. Você já observou isso? Por que quando você está frente a frente o seu comportamento é diferente? O meu comportamento se ajusta, porque eu estou olhando no olho do indivíduo. E o olho dele já aponta para mim que existe um limite que eu preciso de respeitar. Não é que ele vai impor medo. Não. Porque a minha sensibilidade identifica que ali existe um outro território. Agora, atrás de um computador, de um telefone, de uma câmera, tem muita gente que vira leão poderoso. 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 E em alguns casos são seguidos, são admirados e definem regras e acusam e tentam denegrir indiretamente ações de terceiros, menoscabando, menosprezando como se o seu trabalho fosse o melhor ou o único, e não a sua atitude, os seus esforços, as suas construções são suas, portanto diferentes. No fundo, será que a gente pode dizer que existe trabalhos melhores ou piores?
podemos até dizer que existem trabalhos mais eficientes e menos eficientes. Algumas atividades são muito eficientes para envolver terceiros. Outras são muito bem eficientes para o próprio indivíduo e não envolve tanto terceiros. Ou seja, todos nós fazemos parte de uma engrenagem, somos peças importantes de um quebra-cabeça, de uma máquina, como queira. Agora, é muito prazeroso, é muito gostoso, faz bem para a alma, quando nós estamos vibrando numa faixa que nos traga paz. O sinônimo do bom combate é a paz. O prêmio, né, aliás, não é o sinônimo. O prêmio do bom combate é a paz. Agora, se você for combater o outro, você não vai ter paz. Você só vai trazer treva para você. Então, quando você estiver na internet, receber um WhatsApp que você vê que é uma coisa chula, para que compartilhar? Há uma notícia, leia antes. Procure saber a fonte. Porque tem muita gente espalhando fake news. Ah, muito engraçado. Ok, então espalha. Você está espalhando o que você acha engraçado. Mas será que o outro vai entender como engraçado? Ah, mas então vai ficar tudo muito chato. Não estou dizendo isso. Eu estou falando apenas para você aplicar um filtro do discernimento, do bom senso. O que pode ajudar, o que não. Se é uma coisa que vai denegrir a imagem de alguém, que vai espalhar a treva, não conta. O mal represado, ele pode se tornar uma energia a ser utilizada com outros fins. Reaproveita. Todos nós estamos em busca do ajuste. Todos nós estamos necessitados de reequilíbrio. Todos nós estamos aqui clamando ao Senhor que nos ajude. Por isso, humildemente, divido com vocês estas reflexões sem nenhuma intenção de criar dúvidas no seu sentido negativo. O nosso papel aqui é de fomentar o desejo, alimentar a fé no que remonta aos nossos trabalhos íntimos, a nossa construção espiritual, a nossa vitória real sobre nós mesmos, tendo em Jesus o nosso exemplo, o nosso referencial. Como espíritas, Kardec, que simboliza o espiritismo, a essência espírita, que teve um vaso escolhido por Jesus, um apóstolo que trouxe para nós tantos recursos. O nosso papel é estudar, é tentar utilizar essas ferramentas para contribuir para um mundo melhor. Por isso, meus queridos amigos, novamente, eu agradeço a presença de todos, desde da Rejane, da Tereza, do Jorge, da Alice, do Kevin, todos que estão no chat. Eu agradeço de alma e coração a audiência de vocês. Peço que compartilhem o vídeo, que dêem um like, para ajudar nas obras do bem. Divulgue a Rede Amigo Espírita. A nossa meta é atingir 1 milhão de amigos. E nós estamos caminhando com passos firmes, com uma responsabilidade cada vez mais clarificada, mas com um estímulo que é alimentado pelo amor dos bons espíritos, que inspiram os idealizadores, os trabalhadores,
a todos aqueles que postam artigos, vídeos, debates, fotografias. Se vincule à Rede Amigo Espírita através do Twitter, do Facebook, do Instagram. Estejam lá juntos no site da Rede Amigo Espírita, assistindo, vendo as publicações, mas também que vocês possam frequentar o canal do YouTube. A Rede Amigo Espírita é hoje um grande manancial que nós, da FEAC Minas, eu, Carlos Alberto, junto com Zé Aparecido, como irmãos, amigos, estamos juntos aí há 9 anos, hoje consolidando ainda mais uma parceria que vem das estrelas. Que vocês conheçam também o trabalho da FEAC, o nosso canal Gênesis do YouTube, onde a gente está iniciando um trabalho bem pequenininho, despretensioso, mas fomentando, engrossando as fileiras dessa grande rede do bem. Eu me despeço agradecido, pedindo desculpas por ter modificado o horário nesta noite, mas semana que vem, quarta-feira, nós retornamos ao nosso horário das 19 horas, horário de Brasília. Tenham todos uma linda noite e que a gente possa, quem sabe, continuar o estudo no mundo dos espíritos em desdobramento. E fica ainda o convite para que amanhã nós estejamos juntos, direto da Casa de Kardec, às 19h30, com o estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos. Tenham então uma boa noite e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, eu encerro o programa da noite dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo.